Vamos meditar agora em como o pecado afeta a nossa mente. Na realidade, o pecado fez multiplicar os pensamentos. E sempre que nós pecamos, os nossos pensamentos são multiplicados, porque é como se registrasse um fato novo interiormente e aquele fato permanecesse carregasse a nossa mente. Mas vamos ver em Gênesis que assim que o homem pecou, houve a seguinte situação. Versículo 9. Então o Senhor Deus chamou ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Somente aqui nós podemos perceber que medo é uma multiplicação de pensamentos, resultado de um sentimento de que algo está errado, de que há um perigo. Portanto, não há limite quando há medo. É por isso que nós naufragamos sempre que estamos com medo. A fé é o contrário, porque é a comunhão com Deus. Neste momento, o homem já havia perdido a sua confiança em Deus. Então, ele se escondeu. Então, a primeira coisa é o sentimento de que algo está errado. Quando algo está errado, nós nos escondemos de Deus. Não nos voltamos para Deus. Por isto, é necessário a morte de Cristo. É para tirar o pecado, tirar este medo, tirar esta angústia provocada por estes pensamentos que estão em nós. Veja que a pergunta de Deus é sobre o lugar em que estamos. Nós já meditamos a respeito de Filipenses 4. E lá repete sobre estar em Cristo, estar em Cristo, estar em Cristo. Essa pergunta onde nós estamos é sobre o lugar espiritual, porque a pergunta é do Espírito de Deus. Não trate a Bíblia segundo a sua mente, mas perceba que quando Deus está perguntando, é o Espírito, porque Deus é Espírito. Então ele não pergunta segundo a mentalidade humana, ele pergunta segundo a sua natureza, que é Espírito. É como se ele perguntasse a Adão: em que espírito você está? Que pensamento é este que você tem agora? Deus sabia onde ele estava, e sabia o que havia acontecido, mas esta pergunta é para nos revelar como o pecado mudou o estado mental de Adão. Quando ele ouve a voz, veja aqui no versículo 10, após ele ouvir a voz de Deus, ele se esconde. Nós também podemos nos esconder atrás dos nossos argumentos, das nossas justificativas, dos nossos julgamentos. Quando somos ofendidos, há um pensamento em nós. E nós, se guardamos a ofensa e não perdoamos, aqueles pensamentos estarão sempre vivos em nós e nos perturbando. O resultado disso é a amargura. E sempre revivemos aquilo que já está em nós, porque é impossível que o que está no nosso coração não saia pela boca e não se torne a nossa vida. Alguém pode ter uma vida totalmente amargurada por causa de ofensas. Por isso, Jesus nos ensina a perdoar, porque quando perdoamos, nós esquecemos e desconsideramos aquilo que a pessoa fez. Então, os pensamentos nossos são reduzidos e aquele fato é cicatrizado, é passado. Veja que a resposta de Adão induz nós a termos certeza de que a nudez é sinal de pecado e de culpa. Ele disse assim: porque estava nu. A nudez também
fez com que eles sentissem medo. Na verdade, as vestes, elas representam proteção. Então Adão já estava desprotegido. O pecado nos tira a proteção. Porque quando roubamos algo, mesmo que ninguém saiba que nós roubamos, nós sabemos. E sempre estaremos com medo porque somos ladrões. E medo de alguém descobrir e nos culpar, e nos levar ao juiz e nos prender e das consequências. Assim, aquele pensamento fica em nós e se multiplica, porque através daquele pensamento muitas outras hipóteses são levantadas. A razão de que Jesus tira o pecado é porque nós somos perdoados. Então esquecemos de tudo que nós fizemos de errado. E podemos esquecer que estamos livres porque a cédula que era contra nós foi cancelada. A dívida foi paga. Se pela fé nós alcançamos isto, e quem disse isso é o próprio Deus, e por que nós vamos dizer que não? Seria tolice nossa nós mesmos dizer que não nos sentimos perdoados. Deus não está pedindo para nós nos sentirmos perdoados. Ele está pedindo para nós crermos nele. Então o medo vai embora, a ofensa vai embora. E também, se Deus nos perdoou, nós perdoamos as pessoas. Se eles erraram conosco, devemos orar por eles, porque eles erraram. Eles nos ofenderam, eles nos fizeram mal. Mas, como está escrito, o amor, ele anula o mal. E devemos viver no amor de Deus. Este é o amor de Deus. Jesus diz, vinde a mim. Deus pergunta, onde estás? É Deus que vem. É sempre assim. É Deus que vem a nos procurar, a desejar que sejamos salvos, pois Ele nos amou de tal maneira que nos deu o Filho. Outra coisa, Ele se escondeu. Ele viu que estava nu, teve medo e se escondeu. O homem no pecado sempre está se escondendo de Deus. Através de quê? Através dos próprios pensamentos que foram gerados pelo erro. E esses pensamentos é como que árvores, é como que ervas daninhas, é um meio no qual nós nos escondemos. Sempre que alguém rouba, ele se esconde, ele procura se esconder em algum lugar. Nós precisamos perceber que algo acontece com a nossa mente quando envolve o pecado. A palavra pecado significa simplesmente errar. Errar algo. Erramos na maneira de pensar. Erramos porque quando pensamos errado, não em relação a Deus, mas em relação a nós mesmos, nós sofremos as consequências. Pois que é como se nós nos condenássemos de algo que em Cristo nós somos perdoados. Por isso, Jesus, com seu sangue, nos lava de toda culpa. Então não somos mais culpados. Nós somos pecadores perdoados. Somos cheios de gratidão a Deus, porque agora nossos pensamentos são reduzidos de tal maneira que há uma veste para nós, Cristo. Cristo é a nossa veste. Como? A veste é perdão, amor, misericórdia, mansidão, humildade. É desta maneira que nós somos revestidos e vestidos com Cristo. Ele é o Senhor justiça nossa. Não temos mais medo. Por quê? Porque nossas culpas foram apagadas. E agora, nós não mais nos escondemos de Deus. Há um novo e vivo caminho. Pelo contrário, nós vamos a Deus pelo caminho que é Jesus. E assim temos comunhão com Ele. Não temos mais estes pensamentos de desconfiança. Pelo contrário, temos um pensamento de fé e de confiança naquele que nos criou e nos deu Jesus Cristo para que pudéssemos ter comunhão com Ele novamente.
Bendito seja o nome de Jesus.